Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora dar um apanhado nessa rodada do Campeonato Brasileiro, porque a arbitragem mais uma vez foi protagonista, o Flamengo encostou, o Verdão tropeçou, o Inter foi mal lá no Recife. Olha o Cruzeiro, hein? Fazendo campanha, o Santos deu uma respirada. Tem muita coisa pra gente falar, especialmente sobre esses jogos do domingo. E o Ancelotti já está entre nós, tem movimentações na CBF também. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Já se inscreveu no canal? Aquela sua inscrição aí, a gente já passou de 1 milhão de inscritos. Agradeço muito a todos vocês que estão fazendo esse canal crescer ainda mais aqui na internet. O like também me ajuda. Muito obrigado a todos, tá? Vamos dar uma repassada aí. Muita coisa aconteceu de sábado para domingo. Já começando com as notícias da CBF, né? Porque temos novo presidente, né? Muito difícil a eleição, né? Uma eleição única, no caso, né? Uma eleição com apenas um nome, do Samir Chouad, que acabou sendo eleito o novo presidente da CBF. E também temos imagens da chegada de Carlo Ancelotti com o seu jatinho chegando no Rio de Janeiro na noite desse domingo. Uma despedida emocionadíssima lá no Real Madrid, o maior da história, uma lenda, posando com os troféus, se declarando ao torcedor, né? É impressionante. E obviamente, o Ancelotti, o velho não para, hein? O velho não para, porque ele se despediu no sábado, viajou no domingo, já chegou no Brasil e tem convocação nessa segunda-feira, 3h da tarde. Ele realiza a sua primeira convocação como técnico do Brasil, Carlo Ancelotti. E agora com um novo presidente, né? O Edinaldo, que queria tanto contar com o Carlo Ancelotti, não deu tempo de se valer desse prestígio. O Samir é quem vai comandar tudo isso. Enfim, são notícias da CBF aí do nosso futebol brasileiro. E assim, gente, temos muitas coisas para modificar no nosso futebol brasileiro, além da CBF. Uma delas é a arbitragem, né? Cara, essa rodada, ela ficou muito clara, ainda mais de como a gente está rasgando o protocolo da IFAB, né? Que é o protocolo do VAR, da International Board. É uma coisa relativamente nova no Brasil, mas já tem aí uns quase 10 anos que a gente está convivendo com o Brasil. Acho que 2018, se eu não me engano, foi a primeira vez que foi utilizado. Tem 7 temporadas, 8 temporadas. A gente, obviamente, né, em algum momento errou a mão para lá, errou a mão para cá, mas a gente tinha um norte, né? Sei lá, nem sei se esse norte era correto, mas agora os caras estão inovando. Porque agora eles estão criando a própria regra. O VAR, vocês sabem, né? São aquelas quatro regrinhas lá para você interferir no campo de jogo, que é o problema da identificação, né? Quando o juiz dá um cartão vermelho, um cartão amarelo para um jogador errado, isso acontece. Ele acha que o fulano fez a falta, poderia ser avisado pelos caras do campo? Poderia, mas o VAR tem a imagem lá e fala assim, não, quem fez a falta foi o 7, não foi o 9. Pronto, ele vai lá e corrige tudo mais, não tem problema. Gol não gol, né? Que é aquela correção. A bola entrou, não entrou, teve uma infração antes do gol, teve um impedimento, que é o que a gente está acostumado, né? O pênalti, né? Que lances de pênalti o VAR pode entrar, e esse é o mais polêmico, mais discutível, né? Porque, enfim, tem diretrizes para você interferir em lances de pênalti e a gente rasga essa cartilha o tempo inteiro. E o cartão vermelho, né? Que se o VAR entende uma jogada, uma conduta violenta, algo que o árbitro não viu, uma jogada em que na velocidade do campo de jogo você não consegue analisar, o VAR tem a prerrogativa de interferir. São esses quatro momentos em que o VAR pode interferir. Cara, daqui a pouco, não vai demorar muito, para o VAR estar entrando em lateral, escanteio, porque ele virou eu ia falar várzea, mas a várzea é muito mais organizada que isso. Em muitos jogos, a gente está vendo o que acontece. O árbitro marca no campo e ele muitas vezes fala, deixa eu ver de novo, ah não, realmente eu estava certo. E ele confirma a decisão do campo. Não tem mais aquela ideia, e eu vejo muitas transmissões dizendo assim, bom, o VAR chamou é porque ele discorda com a decisão do árbitro. Não, gente, não. Muitas vezes, a gente está vendo na comunicação que é divulgada depois pela CBF, é tipo assim, vem cá ver você para ter certeza. Esse não é o papel do VAR.
O papel do VAR não é chamar o árbitro de vídeo, o árbitro de campo, para que ele tenha certeza do que ele marcou. É simplesmente para o correto, para identificar que houve um erro claro e óbvio, ou algo que o árbitro não tenha visto, que tenha ali escapado, e dizer, olha, você marcou um contato, o que você viu? Ah, eu marquei por um contato com a mão. Não, o contato é no pé. O contato da mão não existe. Ou, eu vou te dar um ângulo aqui em que mostra que não houve o contato. Pronto. E aí o árbitro vai lá e, não houve o pênalti. Pronto, eu vou reverter a minha decisão. O que está acontecendo definitivamente não é isso. Eu acho que o lance mais claro foi em Grêmio e Bahia, já fiz até um vídeo aqui no canal, vocês podem ver. Obviamente não foi pênalti, o árbitro marca e aí você pensa, bom, o VAR recomendou para revisão, ele vai lá e vai reverter a decisão, vai ver que não houve o pênalti, analisa até uma falta que eu acho que não aconteceu na origem e entende mesmo. Porque o VAR também não é convicto. O VAR, ele meio que tenta... Olha, você está dizendo que foi na mão, mas não é a mão, é o cotovelo, uma coisa assim e tal. Ele, não, mas eu vi ali que até a maneira como o goleiro vai, eu vou dar o pênalti. E o VAR tá bom. Então, tipo assim, ele vai lá para conferir no replay o que ele marcou e depois simplesmente referendar a sua decisão. Em Palmeiras e Flamengo, e a gente já fala desse jogo, Ramon abate Abel no campo e o lance, o jogo, né, ele foi decidido por 2 pênaltis. Um deles, que é o do Facundo Torres, cruzando e o Varela metendo a mão na bola, é uma mão de bloqueio, é uma mão que é para você marcar uma infração, mas e a dúvida, né? É dentro ou fora da área? O Ramon, ele marca pênalti, porque ele entende como um lance dentro da área. Até agora, não há uma imagem conclusiva. Eu confesso para vocês que eu não consigo definir se esse lance é dentro ou fora da área. O que eu faço nesses momentos? Eu respeito a decisão de campo. Por que o VAR chamou? Para que ele analisasse, tá bem, vamos lá. Esse aí eu dou um desconto. Vamos lá, confirma aqui se você acha que foi dentro da área mesmo, e aí ele vai lá, olha... Cara, só se você tivesse uma câmera de cima. E mesmo assim, porque ele tá no ar, ele tá saltando, é um lance muito difícil. Então, cara, não precisa ficar 6, 7 minutos ali analisando. O lance é difícil, você entendeu como pênalti na velocidade do jogo, você marcou a penalidade, mantém o pênalti, caramba. Enfim, ele vai lá e confirma o pênalti depois, né, de ter visto várias imagens, ou seja, só se perde um tempo do caramba no futebol brasileiro. Piquerez foi pra bola. E o Piquerez bateu mal demais. E o Rossi foi muito bem, né? O Rossi tá com um retrospecto muito bom. E esse tem sido o problema do Palmeiras nos últimos anos, dá para dizer assim. Quando os jogos decisivos aparecem no Allianz Parque, eu não sei o que acontece. Não tá rolando. Tem a final do Paulista esse ano, derrota por 1-0. Tem o jogo contra o Botafogo no ano passado. Poderia citar outros aqui. E tem esse jogo contra o Flamengo. O Flamengo está com um retrospecto aí de muito tempo, né? Eu sei que o Palmeiras já venceu o Flamengo em finais, Supercopa, Libertadores, mas no Allianz Parque tá difícil. Tá difícil de vencer o rubro-negro, acho que são 15 jogos, é uma loucura. O Flamengo tem tido uma supremacia. Só que aí o Palmeiras tem a bola do jogo e chuta na mão do goleiro. Não dá. Ali é pra você resolver. E o Palmeiras, assim, até acho que estava jogando bem no primeiro tempo, mas o Flamengo é muito inteligente, né? O Felipe Luiz é muito inteligente. O que ele fez no jogo? Ele entendeu como ele sabia que o Palmeiras iria ter a bola. O Flamengo gosta da bola também, mas aí você tem aquele jogo de xadrez, né? Que o Palmeiras iria agredir, só que você nota que a posse de bola foi do Palmeiras, no primeiro tempo especialmente. O Palmeiras rondou a área do Flamengo, mas o Flamengo muito seguro das suas ações. O Flamengo parecia sempre saber o que estava fazendo. E quando pôde, sempre nos pés do Gerson, que até machucou, lamentavelmente, né, falando até em convocação, sempre nos pés do Gerson, travava o jogo, dava uma segurada, uma cadenciada. O Arrascaeta não conseguiu ser o cara, até porque ali do outro lado também tem um meio-campo muito bom. O Emi Martínez acho que jogou muito bem pelo lado do Palmeiras. Então é muito difícil. O Arrasca, que tem jogado mais próximo do gol, ele não conseguiu se aproximar tanto, não conseguiu receber tanto aquela bola em condições. São as duas melhores defesas, né, gente? Então é muito difícil. É um jogo de lá a cá, ele é decidido muito no detalhe. E o Palmeiras teve o detalhe para abrir o placar, mudar o jogo, a história do jogo, e isso não aconteceu. E aí vem o pênalti para o Flamengo. A gente teve outros lances polêmicos que eu até entendo como um lance de contatos normais, em que, até por não terem sido marcados, na minha opinião, não faz sentido marcar o pênalti que ele marcou
para o Flamengo. Teve um pênalti reclamado do Alexandro no Vitor Roque, que é uma mão nas costas, assim, mas para mim não gera impacto o suficiente. Tem o lance do Everton, que ele pula com o joelho e atinge o Léo Ortiz, que para mim é um lance casual. E tem o lance do Murilo, que a bola meio que passa, assim, meio que raspa na barriga do Arrascaeta. Ele põe a mão na frente, mas não é uma ação que trava a ação do Arrascaeta. Ele não cai por isso. E ele não marca no campo. Só que aí o VAR chama e ele analisando aqui, ali, e ele marca uma infração de contatos que ele não estava marcando no jogo. Essa é a arbitragem brasileira. O Arrascaeta vai lá, abre o placar e depois o Flamengo faz o segundo com o Ayrton Lucas e poderia até ter feito o terceiro com o menino Wallace, que inclusive participa do gol do Ayrton Lucas de uma maneira brilhante, porque é um contra-ataque, ele recebe de um lado, a tendência é ele dar para o Michael e ele rasga a defesa, devolvendo para o Ayrton Lucas, que desloca o Everton. Jogaço do Flamengo, estratégico, vencendo um Palmeiras que tropeça, né? Mesmo assim segue líder, 22 pontos, e o Flamengo encosta, 21 pontos. Quem encostou também foi o Cabuloso. Cara, o Cruzeiro é muito louco, né? O futebol é muito suportar processos, porque o Cruzeiro do Léo Jardim, os caras fizeram uma escolha. Lanterna da Sul-Americana, ele foi sincerão e disse assim, felizmente caímos dessa porcaria, porque ninguém quer estar nessa competição, a gente briga para estar nas melhores competições e nós vamos brigar agora para estarmos na Libertadores, que é o que todo mundo quer. E aí ele se volta para o Brasileiro. E quando ele se volta para o Brasileiro, barra o Dudu, barra outros jogadores, né, o próprio William, lateral. Quando ele define um time, embora tenha jogado hoje o William, né? Mas quando ele define um time, o Caio Jorge, por exemplo, né, que inclusive marcou de novo, Lucas Silva fez mais um gol, o Cruzeiro venceu o Fortaleza, que também está numa situação difícil, 2-0 fora de casa. É mais uma vitória do Cruzeiro e o Cruzeiro chegou, terceiro colocado, 20 pontos. Que baita vitória, é uma das grandes vitórias da rodada, essa vitória do Cabuloso. E com, se eu não me engano, 9 jogos de invencibilidade, eu não tenho o número exato agora, mas o Cruzeiro está realmente numa fase espetacular. E aí o Fortaleza preocupa, né, gente? Porque o Fortaleza é 16º, deixa eu ver aqui o encerramento da rodada, na verdade tem 2 jogos ainda para acontecer, né? Bragantino e Juventude, amanhã, segunda-feira, né? E Botafogo e Ceará, que ficou lá para o dia 4 de junho. O Fortaleza é 16º, tem 10 pontos, um pontinho acima do primeiro da zona, que é o Vitória. Vitória que perdeu em casa para o Santos. O Santástico venceu com o gol do amado Guilherme, o Guilherme que estava sendo muito cobrado, fez o gol, 1-0, que vitória magrinha, mas que necessária para o Santos. Ainda não resolve os problemas do Santos, mas, cara, você pensa se essa vitória não vem. O Santos é 18º, tem 8 pontos. O Juventude ainda vai jogar na rodada, né, como a gente viu, e o Sport não mais, nem alcançaria. Mas o Vitória era um confronto direto, né? Porque o Vitória ficou nos 9, o Santos chegou em 8, e ali tá aqui, ó, 2 pontinhos para sair da zona. O Neymar entrou no segundo tempo, não conseguiu fazer muita coisa, né? Cobrou uma falta que o goleiro Lucas Arcanjo pegou na gaveta, mas preciso destacar de novo Gabriel Brazão. Olha, assim, o Santos venceu e tal, mas ele foi o destaque de novo. O que diz muito sobre o time do Santos, né? Ele vem sendo o destaque. O Gabriel Brazão tem sido melhor em campo, jogo sim, jogo também. Mesmo quando o Santos perde, quando o Santos empata, quando o Santos ganha. E ele defendeu algumas bolas assim, olha, dificílimas. O Brazão garantiu, dá para dizer assim, essa vitória do Santos, fundamental sobre o Vitória. Faltou falar no domingo, Grêmio e Bahia já tem um vídeo aí, tá? Já falei, vitória no sufoco, com o pênalti do jeito que foi, não queria que fosse assim, tô constrangido, mas enfim, precisava comemorar. Nos tiraram alguns pontos no campeonato. Não é o ideal, não é legal, não estou comemorando erro a meu favor. De verdade, não estou mesmo. Tá uma lei da compensação para lá e para cá, né? Infelizmente, lamentavelmente. E o Bruno Arleu de Araújo, meu Deus do céu, né? Sport Inter. E aí entra, né, um quadro aqui dentro desse vídeo do Diário de um Secador, que estava meio sumido, né? Porque o Inter deu uma recuperada aí, e o meu caso estava meio complicado, então eu estava mais sofrendo com o Diário de um Torcedor do que, do que sendo feliz com o Diário de um Secador, mas ele voltou. E o Inter empatou com o Sport, mas poderia até ter virado o jogo. Jogo ruim. O Sport é o pior time do campeonato, disparadamente.
o Inter saiu atrás e o Inter tem entrado desligado nos jogos, né? Christian Barleta, esse Ceará, Corinthians, faz o primeiro gol. E aí só depois o Inter começa a jogar. Depois o Inter começa a jogar. Um mistão do Roger, é bom que se diga. Tem uma decisão contra o Bahia na quarta-feira. O Bahia usou titulares e o Inter preservou. Por quê? Porque é uma final realmente no Beira-Rio e vai ser duríssimo esse jogo, porque o Bahia tá jogando demais e o Inter tá num momento instável. O Ricardo Matias, que tem sido o cara, né, machucou. Aí entrou o menino Luca, que quase fez um gol, mas o cara tirou em cima da linha. O Gustavo Prado entrou e fez um golaço, no início do segundo tempo, golaço, corta para dentro, vem da esquerda no ângulo. E o Inter poderia ter virado, mas também gerou alguns ataques, né? O Antony acho que falhou no primeiro gol, que ele dá uma rebatida. Depois ele faz algumas boas defesas. Depois o Sport perde alguns gols. Ficou um jogo assim meio aberto, assim, né? O Roger escalou por exemplo, para vocês terem uma ideia, o Juninho e o Cleiton Sampaio na zaga. No meio campo o Ronaldo, o Oscar Romero, o Gustavo Prado, né? O Tabata. E aí o Ricardo Matias, que depois entra o menino Luca aí, como eu falei. Um time bem, cara, praticamente reserva, né? Thiago Maia, titular, né? O Aguirre, lateral direito, Bernabé, lateral esquerdo. Não coloca Alan Patrick, Wesley, essa turma toda aí, né? Que a gente sabe que são titulares, né? do Inter, nem estavam à disposição aqui, né? Ou estavam, deixa eu ver, deixa eu olhar o banco aqui. Eu não consegui ver o jogo, né? Que eu tava vendo Palmeiras e Flamengo. Mas nem estavam relacionados aqui. Então, assim, o Inter meio que rifou esse jogo, lanterna, vou lá, vou tentar uma vitória, mas do jeito que jogou, não recomendava realmente, né? Poderia ter virado o jogo, mas poderia ter tomado um segundo gol. E aí tem expulsão no Ronaldo, mas já nos minutos finais, uma entrada por cima que o Davi Lacerda precisa do VAR para expulsar. Uma entrada assim, ó, na canela do cara. Enfim, gente. Bom, e aí, tirando esses jogos do domingo, a gente teve no sábado, né? Atlético Mineiro e Corinthians, já tem vídeo aqui no canal. São Paulo 0, Mirassol 2. Olho no Mirassol. Olho no Mirassol. Pode ser um devaneio, um amor de verão, uma coisa meio... pode ser uma coisa meio efêmera, o que a gente esteja vendo com o Mirassol. Mas, cara, que história bonita, que jeito de jogar, né? O Mirassol não só ganhou do São Paulo, o Mirassol jogou bem. O Mirassol agrediu o São Paulo, foi pra cima do São Paulo. E com direito a gol de King Naldo, que loucura, hein? A lei do ex pegando forte. Aliás, contra todos os times que o Reinaldo joga, né? Ele e o Yuri Alberto adoram praticar a lei do ex. Sempre fazem gols contra os seus ex-times. E o Mirassol venceu com autoridade o São Paulo no Morumbi. E o São Paulo, assim, que tá tão bem na Libertadores, tá dando gosto de ver o São Paulo na Libertadores. No Brasileiro tá dando essas vaciladas aí, cara. Olha o São Paulo. O São Paulo, ele é 13º. 12 pontos, tá? 3 da zona. E aí ele vem seguido pelo Inter, 14º, Vasco, 15º, Fortaleza, 16º. São os times mais a perigo ali, né? O Vasco perdeu de virada para o Fluminense, golaço do Guga no finalzinho. O Vasco abre o placar e aí toma um gol contra do Verratti e depois esse gol do Guga lá no finalzinho. E o nosso G4 tem Palmeiras 22, Flamengo 21, Cruzeiro 20, Bragantino 17. O Fluminense também tem 17 e o Ceará 15, fechando um G6, né? O Bahia 7º, Corinthians 8º, 9º Mirassol, 10º Galo, e aí vem 11º Botafogo, 12º Grêmio, deu um salto, né? Saiu da 17ª posição para a 12ª, e o restante, como eu já tinha citado aí, São Paulo, Inter, Vasco e Fortaleza. Zona do rebaixamento, Vitória, Santos, Juventude e Sport. Que rodada, hein, meus amigos? Que arbitragem, hein? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!